Bom dia a todos, a paz de Cristo, amém? Estamos nessa manhã de quinta-feira para buscar o coração de Deus, amém? O Jesus está neste lugar. Quando você chegou, Ele já estava aqui te esperando para dar um abraço em você e para te trazer coisas boas, boas notícias, boas coisas que Deus tem para nós. Nós vamos começar esse culto de louvor ao nome do Senhor, é uma consagração, na verdade, em que nós vamos buscar mais, né, amada? Glória a Deus, voltou o coração de Deus. E quando a gente, né, irmão, escolhe estar com o Senhor, a Bíblia fala que nós escolhemos a melhor parte, amém? Então você largou a sua cama, de repente você largou a sua louça para lavar, largou de ir ao médico, deixou de ir uma sua andar no calçadão, de algum lugar, você escolheu a melhor parte, Cláudia, de estar aqui hoje para adorar o Senhor. Então nós vamos começar orando, porque a gente precisa buscar a presença do Senhor mais e mais. E se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar aqui, nós vamos começar ajoelhados. Mas se você não puder se ajoelhar, você pode ficar de pé, você pode ficar da forma que o seu coração se render à presença do Senhor. Porque quando nós nos rendemos, seja em pé, seja sentado, seja ajoelhado, nós vamos dizendo: Senhor, nós dependemos de Ti, eu preciso de Ti, eu quero estar na Tua presença. Então nós vamos começar orando. Vou chamar a Thaís aqui, vem cá, filha, você é nova, ajoelhou, se levanta. Vamos começar orando, vamos começar agradecendo ao Senhor por essa manhã linda. Nós acordamos hoje, eu acordei, eu fui buscar a pastora Delminha em casa, era um sol assim, que eu não estava nem conseguindo enxergar direito para dirigir. E eu falei: Senhor, que sol lindo, que dia lindo que Deus deu para nós de outono. Então nós vamos começar orando. Paizinho querido, Paizinho amado, queremos render graças a Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por essa noite maravilhosa que passamos, de sono, de descanso, Senhor, e podemos, Senhor, acordar hoje, Senhor, e respirar, Senhor, porque o Senhor nos deu essa respiração, o fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, maravilhoso, por esse dia, Senhor, de paz, Senhor, porque é o Seu shalom que nos invade, Pai. Muito obrigado, Paizinho querido, pela Tua misericórdia a cada dia, se renovando a cada manhã em nossas vidas. Pai, aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor apressa o Seu espaço. Senhor, aqueles que entrarem aqui precisando de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, de uma resposta do Senhor, que eles possam alcançar isso, Senhor. Pai, vai quebrando todas as cadeias, vai quebrando, Senhor, todas as muralhas, Senhor. Senhor, joga por terra todo o mal, toda palavra, Senhor, maldita, Senhor, lançada na vida dos Seus filhos. Que eles possam, Senhor, reconhecer que só o Senhor é Deus. Maior é o Senhor do que está no mundo. Pai, que possamos ter, Senhor, um culto abençoado, cheio da Tua presença. Invade, Senhor, este lugar e faça o Teu querer em nossas vidas. Nós te consagramos e entregamos tudo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ficar de pé para adorarmos ao Senhor. Vamos cantar louvores. Que você coloque todo o seu pulmão, o seu coração para adorar, porque só Ele é digno, amados. Tantas pessoas têm adorado, tantas coisas. Têm colocado tantas coisas no coração. Mas nós temos que colocar Ele como primeiro, né? E quando a gente tem o primeiro dele no nosso coração, Ele dá todas as coisas de acordo com a vontade dEle. Amém? Então vamos adorar. Aleluia. Glória a Deus, amados. Hoje é dia de agradecer o Senhor mesmo. Todo dia é dia, né? Mas eu sei que a gente tem um testemunho hoje para contar, muitas coisas fortes que o Senhor fez essa semana. E eu queria cantar essa canção e dizer para vocês: seja grato ao Senhor por seu dia, no seu amanhecer, sabe? Porque você tem o Senhor dado, tem recebido sua misericórdia. Essa semana, rapidinho, porque é importante, essa semana eu recebi um grande livramento do Senhor. O meu filho sofreu um acidente, que eu poderia estar hoje, né, tendo um luto dele hoje, chorando por ele. E ele falou: mãe, se eu não tivesse, se eu não tivesse a menos de 100, eu tinha morrido naquele acidente.
na linha vermelha, ele sofreu um engavetamento, só que ele saiu andando sempre, 4 horas da manhã, eu falei, não dá para andar devagar na vermelha. E ele 6:20, né, para chegar no trabalho dele. E nesse dia ele estava 90, né? E aí um carro parou no meio da principal, da via, né, de velocidade, parou um táxi. O que veio atrás bateu no táxi, ele bateu atrás desse outro carro e vinha 6 carros engavetados. E ele estava com a luxação no braço, né? Só a pessoa luxou o braço e ele deu um hábito muito feio de andar sem cinto de segurança. Alguns jovens têm essa mania. Ele falou, mãe, aquele dia eu botei o cinto, porque eu estava atrasado, eu queria chegar mais rápido, né? Porque tinha coisa para resolver no trabalho. E eu botei o cinto. Aí ele falou para mim, filho, eu sempre falo para você, põe o cinto de segurança. Falou 2 vezes, põe o cinto de segurança. Ah, eu logo aí pertinho, põe o cinto de segurança. Então eu estou falando isso, porque o Senhor tem sempre os carros para você vida. Tem sempre livramento, louvor ao Senhor, porque mais um dia, eu te guardo, você e a mim, uma misericórdia nova, né? Essa cantora fala sobre isso, gratidão. Levante sua mão para adorar Ele o tempo todo. Acorde. Não, nessa não. Só um momentinho. Gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Santa Cruz. Só um momento, Cris. Gratidão. 24. Aleluia, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Quero te adorar nesta manhã, Senhor, pela Tua bondade e fidelidade, Senhor. E até mesmo o deserto, ó Deus, é para nos crescer, para nos fortalecer, Senhor. Nada novo, Senhor. Tu és a força, Jesus. Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples também, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia. Sei que é simples também, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, Cantamos a Ti, Senhor. Aleluia. Nome, Jesus. Aleluia. Honra, glória e louvores a ti. Tu és bom, Jesus, Tu és fiel. em meu coração. Não se vergonhe, cante esta canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se vergonhe.
vai cantá-la hoje, mas eu queria dizer para você que no seu deserto, Ele atrai você com cordas de amor. Essa canção é muito forte, porque nós estamos num tempo, né? Nós estamos num tempo em que todos nós, a humanidade, está passando por terríveis provas, né? Mas o povo de Deus tem uma esperança. A diferença de nós para o mundo é que nós temos uma esperança. Jesus é a nossa esperança. E quando você chora, sabendo que alguém está vendo o seu choro, sabendo que há uma resposta, sabendo que você pode esperar nele, que algo ele vai fazer em seu favor, isso te dá uma nova esperança. E essa canção do deserto fala muito sobre isso. Conseguiu achar? Essa canção do deserto fala muito sobre isso. Eu acordei com ela hoje cantando e até mesmo falou uma frase que eu fiquei pensando sobre isso, entendeu? Ele fala sobre isso. Há uma esperança ainda para você. Cristo é a nossa esperança. E ela vai dizer que Ele te leva ao deserto para falar de amor com você. A gente pensa, gente, num deserto, né? Árido, sem água, quente, com animais perigosos. Como alguém pode chamar no deserto? A gente pode pensar assim, né? O mundo pensa assim, né? Ah, que Deus é esse? Deixa eu passar por isso. O mundo fala isso. Que Deus é esse, né, que eu tive essa perda? Que Deus é esse que a minha vida não muda? Só que o crente, nós em Cristo, cremos em Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, ele, a gente sabendo, temos a esperança que ele vai fazer algo em favor do seu povo. Sempre é uma nova esperança. Conseguiu? E essa cantora fala sobre isso hoje, né? Ele te leva ao deserto para falar de amor com você. No seu deserto, não se desespere, amados. Não murmure, não blasfeme contra o Senhor. Ele está trabalhando em seu favor. Sempre é para o nosso bem. Para Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, ainda que seja doloroso, ainda que seja perda, ainda que seja, né, algo que você não entenda, o Senhor está trabalhando em seu favor. Para o seu melhor, para o seu bem. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Vamos cantar essa canção hoje. Preste atenção na letra mais. Como ela fala com a gente. Tá faltando. Ele nos leva ao deserto para falar de amor. É um amor inexplicável. É um amor de cruz, amados. Aleluia. Aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Tu és nosso amado. Eu calei minha tristeza olhando nos seus olhos. Já afoguei as
estiver chorando, em pranto, em dor, lembre disso. Senhor, tua fidelidade nunca acaba. Tu és fiel. Vamos cantar outra canção que fala sobre o escape do Senhor. O escape, o Senhor tem sempre um escape, amados. O Senhor tem sempre um escape. As canções estão falando o tempo todo para nós. Sobre fidelidade, sobre bondade, sobre misericórdia, sobre escape. O Senhor está nos direcionando para algo nesta manhã. Você ficar ligado, você está entendendo. Sobre que Ele está na sua vida presente. Amém. Ele vai ter sempre um escape. Uma misericórdia nova. Glória a Deus. Uma solução, uma resposta. Nós temos que fazer, amados, nos mantermos em pé, fiéis a Ele. Sempre crendo, Senhor, Tu tens uma resposta. Aleluia. Senhor, Tu tens um ouvir. Senhor, Tu tens uma porta para mim. Senhor, Tu tens uma solução. Senhor, Tu és a minha esperança. Declare sempre a Tua palavra. Quando vier as dores, amados, não abra sua boca para murmurar. Fala sobre isso. Senhor, Tu és a minha esperança. Se você não conseguir falar mais nada, fala, Senhor, Tu és a minha esperança. Eu confio em Ti. Caminho. Aleluia. Ainda na minha loucura. Aleluia. Quando não houver solução aqui na terra. Para mim, as águas que descem do lado direito do trono abrem caminho e haverá escape. Sempre haverá.
disse, hoje ele tem para você um escape e um livramento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Como que vocês estão? Pode sentar. Nós vamos fazer agora o nosso momento intercessório. Aleluia! Glória a Deus. Por ter chego, né, nesse dia. Passando por um problema de saúde. Semana passada eu não pude estar com vocês, mas hoje o Senhor quis que eu estivesse, nós estivéssemos aqui. Amém? O Senhor me deu uma reflexão para compartilhar brevemente com vocês. Pode abaixar só um pouquinho, Rafael, por favor? Obrigada. Eu faço um plano de leitura bíblico, já até distribuí para os irmãos aqui, né? Para ler a Bíblia toda em 6 meses. Acho que ainda tem, se alguém quiser. E aí ontem meu plano foi Daniel. E aí Daniel 12, versículo 12, está escrito assim: bendito é aquele que espera e chega aos 1305 e 30 dias. Porém, segue tu o teu caminho até o final, pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias. Aleluia. Eu vou repetir. Aleluia. Porém, segue tu o seu caminho até o final, pois tu descansarás e estarás na sua porção ao final dos dias. Isso me chamou muito a atenção. Daniel, ele é um livro extremamente profético. Aleluia. No capítulo 11, ele vai fazer um apontamento à morte e ressurreição de Cristo. E aqui no capítulo 12, em específico, que é o último capítulo do livro, Daniel, ele, na visão, ele faz uma pergunta, né? O tema desse capítulo 12 é a profecia do fim dos tempos. E nós, como a igreja dos últimos dias, precisamos pregar sobre os últimos dias. Porque Jesus está voltando. Amém ou não amém? Então Daniel, ele faz essa pergunta: e como será e como se dará, né, os últimos dias? Como se dará o fim dos tempos? E aqui ele recebe essa palavra, ele recebe essa resposta: segue você o seu caminho até o final. Então eu quero compartilhar somente essa reflexão. Às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas todo dia, toda hora, sim ou não? Sim. No dia da iniciando nós temos várias coisas para fazer hoje, não é? Às vezes a gente fica sentado aqui com a mente pensando lá no compromisso de 2 horas, no compromisso de 4, de 5, a gente trabalha com agenda, é o dia inteiro de compromisso. Mas essa palavra aqui é um despertamento para nós, amém? Amém? Essa palavra aqui é o Espírito Santo falando comigo e com você. Se preocupa com a sua vida. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. É o Espírito Santo falando assim: olha, você precisa ajudar os outros, estender a mão para os outros, orar uns pelos outros, amém ou não amém? Quinta-feira você tem um compromisso. Vai lá, nós temos aqui os irmãos, o corpo da Casa Rosa, que limpa, que cuida, que preserva, que zela, que faz o culto acontecer. Mas a palavra final, para mim e para você, o conselho do Espírito Santo é: cuida da sua vida. Meu Deus! Glória a Deus, aleluia. Se preocupa com o que você está fazendo. Se preocupa com o que você está pensando. Se preocupa com o que você está sentindo. Se preocupa com o que você está desejando. Para de ficar preso no seu passado. Para de ficar preso naquilo que já aconteceu, naquilo que falaram, naquilo que fizeram. Ei, olha para o futuro. Glória! Aleluia! Glória! Aqui o Espírito Santo está falando para Daniel: Daniel, se preocupa com o seu futuro. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigada, Deus. Se preocupa com o seu futuro, Daniel. Se preocupa em permanecer fiel naquilo que eu te confiei até o fim. Aleluia. Porque o Evangelho, a vida com Jesus, o mais importante não é como você começou. Todos nós aqui começamos de uma forma. Eu comecei há 15 anos atrás, a pastora Denise começou desde que ela estava no ventre da mãe dela, e assim vai. Aleluia.
Só que o mais importante na nossa caminhada, meus irmãos, é como nós vamos terminar. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa. O trabalhador, ele trabalha o mês todo esperando o pagamento no quinto dia útil. Sim ou não? Eu estou sentindo Jesus aqui. O trabalhador trabalha o mês todo, bate o ponto, faz o que ele tem que fazer, as suas funções, esperando ansiosamente o quinto dia útil. É ou não é? Verdade. Nós estamos ansiando o tempo todo dia, irmão Paulo, o dia em que o Senhor irá nos chamar para estarmos com Ele na glória. Ninguém aqui quer morrer. Ninguém aqui quer morrer. Sim? Só que nós ansiamos porque nós entendemos que nós estamos aqui de passagem. Deixa eu te falar uma coisa, você está aqui passando. Nós somos peregrinos em terra estrangeira. Aleluia! O meu endereço não é Rua Dona Albertina, 104 Andrade Araújo. O meu endereço é Nova Jerusalém. Aleluia! O meu endereço é Mansão Celestial. Aleluia! Eu tenho que entender. Eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Glória a Deus. Segue o seu caminho até o final. Fala para quem está do seu lado. Vai até o fim. Vai até o final. Vai até o final. Se você começa a bater uma massa de bolo, se você não concluir, o bolo vai crescer? Sim ou não? Não adianta você bater o bolo e não colocar no forno. Não vai ficar pronto. Assim é a nossa trajetória. Vai até o final. Aí aqui tem, ó, ponto e vírgula. Pois tu descansarás. Meu Deus. Faz assim, ufa. Eu vou descansar. Tá ouvindo essa promessa? Hoje você está cansado. Hoje você está, às vezes, preocupado com as suas demandas, irmã Ruth. Mas a senhora naquele grande dia, se perseverar até o fim e irá, no nome de Jesus, a senhora vai ter descanso. Aleluia. A sua alma que está atribulada de tanta coisa que você já viveu, do luto que você está vivendo, eu não sei, a sua alma, ela vai encontrar descanso. Aí, para finalizar, e estarás na tua porção ao final dos dias. O que significa estarás na tua porção? Sabe o que significa isso? Você vai colher tudo que você está plantando. Está apontando para o dia da nossa colheita. Haverá irmão Paulo, haverá um galardão. Irmã Valéria, haverá um galardão. Pastora Denise, vai haver um galardão. Delma, vai haver um galardão. Rubem, vai haver um galardão. Maestro, vai haver nenhum trabalho no Senhor em vão. Nada que você faça no Senhor, ele é em vão. Nada que você faça, uma palavra que você dá para uma pessoa, uma cadeira que você limpa, um copo que você coloca, muitas das vezes a gente pode não colher aqui na terra. Mas se nós permanecermos até o fim, nós estaremos na nossa porção. Agora eu quero finalizar te fazendo essa pergunta. Qual tem sido a sua porção? Como estão as suas mãos? Como estão as suas mãos? Naquele grande dia, o Senhor, Ele vai pedir conta das obras das nossas mãos. Porque hoje nós somos mordomos na casa do Senhor. Então a parábola dos talentos está escrito que a um ele confiou 1, a um ele confiou 2, a outro ele confiou 3, a outro 5, 8, 10. O que você está fazendo com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Está multiplicando? Está enterrando? O que você está fazendo com o seu chamado? Com aquilo que o Senhor confiou, irmãos? A palavra de Deus vai dizer, coloca a tua casa em ordem. Essa casa aqui, ela pode ser uma casa física, mas ela é principalmente uma casa espiritual. O que ele está querendo dizer? Coloca a sua vida espiritual em ordem. Coloca os seus sentimentos em ordem. Coloca os seus pensamentos em ordem. Perdoa quem você tem que perdoar, colocando em ordem. Para de falar o que você não tem que falar, colocando em ordem. Vai aonde você tem que ir, colocando em ordem. Porque naquele grande dia, no fim dos dias, nós estaremos na nossa porção. Amém? Aleluia. Vamos orar? Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Obrigada, Senhor, por essa mensagem.
Quem está trazendo essa advertência não é Priscila não, irmão. É o Espírito Santo. Aqui nós somos só uma voz. A Deus é uma voz, a pastora Denise é uma voz. Quem tem aqui a oportunidade é uma voz. Aleluia. Então qualquer coisa, você fala com o Espírito Santo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Espírito Santo, eu te peço um combustível novo sobre a nossa vida espiritual. Aleluia. Senhor, o carro precisa estar com um tanque cheio ou abastecido, no mínimo, para ele poder percorrer um caminho, para ele poder chegar no destino final. Por isso eu quero pedir um combustível espiritual, sobre as nossas vidas, Espírito Santo, nessa manhã. Porque se o Senhor não segurar na nossa mão, se o Senhor não nos colocar de pé, se o Senhor não nos ajudar, nós seremos tentados a parar no meio do caminho. Mas a sua palavra no livro de Hebreus está escrito: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Em nome de Jesus, Senhor, nós não iremos retroceder, não. Nós estamos olhando para o alvo. Eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo. Eu prossigo olhando para o autor. Não é olhando para o pai, não é olhando para a mãe, não é olhando para o marido, não é olhando para a conta bancária, não é olhando para o diagnóstico do médico, não. Eu prossigo olhando para aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem da UPA, o meu socorro não vem da emergência, o meu socorro, ele vem do Senhor que criou o céu e a terra. Amém, Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Glória ao teu nome, Jesus. Senhor, nós estaremos naquele grande dia no descanso. Hoje, de repente, a gente não tem descanso, mas naquele grande dia. Mas eu quero pedir, Senhor, acessando a tua palavra. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Senhor. Traga um alívio nessa manhã. Traz um alívio na nossa vida. Traz um alívio na nossa mente. Traz um alívio para a alma que está doendo, que está sangrando nessa manhã. Nós assentaremos na mesa, nós comeremos do pão, nós beberemos do cálice, porque nós queremos renovar a nossa aliança. Nós temos parte contigo, Espírito Santo de Deus. Purifica as nossas vestes, para que nós possamos assentar à mesa diligentemente para a glória do teu nome. Senhor, que nós sejamos como Daniel foi, irrepreensível na tua presença, não se curvando à estátua, sendo jogado na fornalha, mas recebendo livramento, porque nós recebemos, aqui nós não andamos sozinhos. Daniel foi lançado na fornalha, seus amigos foram lançados, Senhor, teve cova, teve fornalha, mas quando o rei olhou, o rei falou: lancei 3. Sadraque, Mesaque e Abednego lançado na fornalha. Quando o rei foi olhar aquela fornalha, não tinha 3, tinha 4. E o 4 era semelhante a Naração. Entra nessa fornalha com a gente aí, Jesus. Glória! Entra nessa cova, faz esse leão jejuar aí, Jesus. Senhor, esse leão que está rugindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, fecha a boca desse leão. Sim, Deus! Pisa na cabeça dessa serpente. Sim, Deus! Envergonha o inimigo da nossa glória! alma. Tudo aquilo que o inimigo está projetando para vergonha na nossa vida. E nessa manhã o Senhor transforma em honra. Para que todos vejam, saibam, reconheçam e juntamente entendam que foi a mão do Senhor que fez
fez isso. Obrigada por essa manhã. Obrigada por essas portas estarem abertas. Obrigada pela Casa Rosa. Obrigada por esse projeto que vem do teu coração. Obrigada porque o Senhor tem sustentado. Eu estou vendo uma caneta assinando um documento. Meu Deus, olha aí. Eu estou vendo uma caneta assinando um documento. Em nome de Jesus. Aquela mão que assinou na parede. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é um Deus de obras completas. Oh, glória! Glorifica o teu nome nesse lugar. Nessa casa chamada Casa de Oração. Glória! Nessa Betel espiritual. Onde os anjos sobem e descem. Ai, que essa escada que liga a terra no céu, Senhor, os anjos descendo e subindo. Como Jacó nós declaramos nessa manhã, sem a nossa bênção, nós não sairemos daqui. Nós reivindicamos a nossa bênção no mundo espiritual, para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, muito obrigada por essa oração e porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Que manhã de glória, né? Hoje, nós estamos, passamos por uma prova muito grande ontem, amados. Nós tivemos na quinta-feira passada uma amada aqui conosco, a Renata, que está frequentando a Casa Rosa. Desde o ano passado ela tem frequentado, tem estado conosco. E na terça-feira, ontem foi quarta, né? Na terça-noite ela passou mal, foi para o hospital e veio a falecer. Oh, Jesus. E Renata, quinta-feira passada, não sei se vocês lembram a palavra que Deus nos conduziu para dar, que foi sobre a dor, o sofrimento, a dor no sofrimento. E o Senhor me deu a palavra sobre 2 Coríntios 4, abatidos, mas não destruídos. Meu Deus! E quando acabou o culto, acabou a nossa consagração, a Renata veio falar comigo, nós estávamos aqui, eu e a pastora Delminha, ela chegou e ela falou assim para mim, pastora, essa palavra que você falou foi para mim. Aí eu falei, foi o Espírito Santo. E ela falou assim para mim, eu não quero mais sair da Casa Rosa. Só que hoje ela está no céu. Oh, Deus. E ontem a gente lá no sepultamento de Renata, a gente pôde testemunhar o que Deus fez na vida dela. Era uma menina com muita ansiedade, muitas dificuldades, mas Deus a curou para a glória do Senhor. Amados, nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós não sabemos o dia. Quinta-feira passada, uma semana hoje, ela estava sentada ali onde a irmã Augusto está sentada ali próximo, uma blusinha azul, muito bonita, 45 anos, uma menina linda. Eu tive assim, o prazer de recebê-la aqui, conversar com ela antes, ano passado, e ela me contar a história dela, o quanto ela queria ter Jesus, e ela conheceu Jesus aqui. Então essa é uma casa que, para a glória de Deus, e eu fiquei pensando ontem com a pastora Delminha, que a gente veio lá do sepultamento, e falei para ela, a gente não vai poder parar nunca. Porque Deus tem salvado vidas, Deus tem resgatado mulheres de depressão, né, Samira? Mulheres de tantas dores, perdas terríveis, ansiedades, e não só mulheres, mas homens também, porque agora tem homens também. E Deus tem feito uma grande obra para a glória do Senhor. E a palavra que Deus falou no meu coração hoje é um versículo da palavra de Deus que diz: prepare-se para você encontrar com Deus. Oh, aleluia. Mas a gente não está preparado muitas das vezes. A gente não pode ir a um casamento, não se deve ir a um casamento de bermuda e de chinelo. Não é assim. A gente quando vai a um casamento, alguém nos convida, e agora os casamentos é só 3 meses de antecedência, né? As pessoas mandam aquele convite, você tem que confirmar, você tem que falar toda coisa lá no site. Você vai se preparando por quê? Você tem que dar um presente, não é? Você tem que botar uma roupa, não precisa ser nova, mas tem que colocar pelo menos uma roupa que seja de acordo com o casamento. Sim. Amém? Amém.
Mas você vai encontrar com a pessoa mais importante da tua vida. Você não pode chegar descabelado. Você não pode chegar com o coração sujo. Você não pode chegar com mágoas, ressentimentos. Nós precisamos nos preparar para esse dia. E uma coisa que eu falei na semana passada, que ela falou comigo ali, e o Senhor começou a me lembrar, lá na hora que eu estava orando, falando lá, ministrando no sepultamento, e tinha muita gente, e a pessoa depois me ligou, uma amiga dela me ligou e falou, pastora, muitas pessoas receberam Jesus nesse sepultamento. E eu falei sobre arrependimento. E nós estamos num tempo que a gente não quer se arrepender de nada. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente tem uma verdade. E a gente acha que o outro é que tem que se arrepender. Fulano, né? Olha, fez isso. Fulano traiu, fulano roubou, fulano tá na cadeia, fulano roubou um banco, tá lá naquela cadeia lá. Mas a gente não olha para a nossa, vai com Jesus, meu filho. Mas a gente não olha para o nosso coração. Hoje é dia de arrependimento. Amém? Nós precisamos nos arrepender. E tem um livro que eu até indico você para ler, que é o livro de Amós. Amós, vai poder ter que chegar um pouquinho para cá, porque minha filha vai embora. Amós, ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava de ovelhas, mas ele era um profeta. Deus falava com ele lá, cuidando das ovelhas. Deus vai falar com você lá fazendo a unha. Deus vai falar com você fazendo o cabelo. Deus vai falar com você cozinhando, você estudando lá as notas musicais, você fazendo um bolo, você caminhando. Deus fala muito comigo, porque eu caminho de manhã. Então eu estou sozinha, eu e o Espírito Santo, e ele fala um monte de coisa para mim. E às vezes eu até paro num lugar para escrever, para falar no áudio no meu telefone, porque a gente esquece, né? A gente não tem mais 20 anos para lembrar de tudo. E eu falo, Jesus, me ajuda. Espírito Santo, aí eu falo para mim mesmo, lá que eu tenho usado primeiro, né? E eu falo para mim mesmo, para poder guardar aquilo que o Espírito Santo está falando. Ele fala com você. E ele falou para Amós. Amós, nesse tempo de Amós, ele é considerado dos profetas menores, o povo de Israel estava longe de Deus. Estava somente com a capa, ou seja, estava somente com o corpo, mas fazendo um monte de coisa errada. Fazendo um monte de coisas que desagradavam a Deus. E Deus começou a falar para Amós. Amós, vai lá e manda essa palavra, como a Priscila falou aqui. Essa palavra dura. Essa palavra que mexe com o povo, porque eles precisam se arrepender. E o versículo, o capítulo 4 de Amós, se você quiser abrir, depois você pode ler em casa, esse capítulo 4, ele fala assim, Israel não aprende. Amado, eu quero dizer que você vai aprender. Percebe? Porque às vezes, você já viu criança pequena, de 1, 2 anos, você fala para ela assim, olha, você não pode colocar o dedo na tomada. Porque se tu botar o dedo naquela tomada, vai acontecer o quê? Vai dar um choque. Não é assim, Jandira, com a sua neta? Aí o que ela faz? Ela ri assim pra você. Minha neta ficou comigo lá, ela ri pra mim assim. Aí ela dá uma virada, você dá uma virada, ela vai lá e pá, coloca o dedo. Aí você chega a tempo de tirar. Aí você vê que não vai adiantar muito você falar. Você vai lá e coloca uma fita gomada daquilo lá. Eu fiz uma em casa. Aí ela vai, vai tirando. Quer tirar? Falei, mas você não sabe, Maria, que não pode. Ela pra minha cara. Mas sabe o que é? Nós somos assim também. Deus está falando, não vai por esse caminho. Não faz fofoca, não fica falando, julgando fulano. Não fica pensando que o teu passado, tem uma música, o teu passado te condena. Ele não pode condenar. Aí você fica pensando, mas ninguém olha para mim na igreja. Ninguém me chama para nada. Sabe? Ninguém faz isso. Mas eu pergunto para mim, eu falei para uma pessoa, você já foi lá se oferecer para fazer isso? Tinha lá eu ouvi lá um dia lá falando lá na igreja, lá, um zap lá de um grupo de mulheres, falando, se você puder vir para a cantina para descascar as cebolas, as coisas para a cantina, né, para fazer os eventos. Eu falei, você não quer descascar cebola? Eu não faço. Ninguém quer. Porque a gente começa na nossa vida nos poucos, né? E isso aí não é vergonha, né, irmã? Assim, já fez tanto isso lá na igreja. Né? Mas
Hoje é um dia, um chamado arrependimento. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor, amados. E nós precisamos chegar diante dessa mesa do Senhor arrependido. E a gente pensa que a gente não fez nada, que a gente está muito bonito e sorridente com Deus, mas Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe que há mazelas, há coisas que a gente tem que chegar para Ele e falar assim: eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pensar assim, eu não quero mais agir dessa maneira, eu preciso andar em santidade. E o capítulo 4 fala assim: Israel não aprende. E aí Deus começa a falar: olha, vocês são como vacas gordas. Sabe o que é vaca gorda? É que só come e não faz nada. Ele começou a falar. Ele comparou o povo de Israel a vacas gordas. Porque elas só comiam, queriam festas, queriam alegria, queriam participar de banquetes, mas não estavam a fim de dividir a mesa com ninguém. Tá aqui, eu não vou ler para você, mas eu estou falando. Depois você lê o capítulo 4. E ele fala assim: vocês têm um banquete e vocês não querem dividir com o outro que não tem. Amados, abre o teu coração para abençoar. Amém? A gente está olhando muito para a nossa dor. E Goiânia, né? Oh vida, oh céu, a minha dor, minha casa, meu filho, meu marido, meu cachorro. A gente não abre os nossos olhos para olhar a dor do outro. E muitas das vezes o outro está precisando somente de um abraço. É verdade. Somente você diga para ela: eu estou orando por você. Aleluia. Eu estou me levantando para clamar por você. Eu não tenho nada para te dar. Você não poderia. Eu queria comprar algo, mas eu não tenho. Mas eu tenho uma oração. Eu tenho a minha escuta, o meu ouvido. Você pode me contar, que eu não vou ficar contando para A, para B, para C, porque tem gente que é assim. Qual é o seu problema? E depois vai ficar falando. Deus estava falando para Israel: Israel, vocês estão errados. Vocês não aprendem. Tantas pessoas já falaram. E ele fala assim, olha, e aí ele começa a dizer que muitas coisas não aconteciam com o povo, sabe, Priscila? Porque a chuva, amados, chuva é bênção, amém? Está precisando chover, tem tempo que não está chovendo, né? Você já viu que já começou alguma coisa já secar. Naquele tempo era plantação, né? Eles precisavam de quê? De chuva. Para ter colheita, tinha que ter o quê? Chuva. Aí Deus falou: sabe por que eu estou secando a chuva, não estou dando chuva? Porque vocês não se arrependem. Vocês têm colheitas, vocês colhem, mas vocês colhem só para vocês. Vocês não estão a fim de dividir. Ah, mas hoje em dia tem que sair daqui pensando: o que eu posso dar para pessoas? O que eu posso fazer por pessoas? O que eu posso dividir? Nós não vivemos para nós mesmos. Nós precisamos ter esse coração que agrada ao coração de Deus. E ele fala assim: eu vou castigar vocês com plantações, com pragas, com ferrugem, com gafanhotos. Olha só coisa ruim. Nem assim vocês voltaram para mim. Porque na hora da dor, o que a gente faz? Responde para Deus. Não é assim? Na hora que o calo aperta, a gente fala assim: eu vou fazer uma campanha, vou fazer um jejum. Mas ele falou aqui: nem eu esmagando vocês. Nós vamos viver um tempo assim, amados, que as pessoas só querem Deus na hora do vamos ver. Na hora que vai fazer uma cirurgia, na hora que vai fazer uma prova, na hora que vai fazer, tá doente, ou vai fazer uma coisa, e começa a buscar. Mas nós precisamos nos arrepender hoje. Hoje é dia de um chamado ao arrependimento. Mas o versículo que eu quero deixar para você está lá em Amós 4:12. Ele diz assim, olha, depois de Deus falar todas as tragédias que iriam acontecer ao povo, né? Que Deus colocou eles, que fala, né, que eles foram salpicados pelo fogo, ou seja, você já passou pelo fogo? Pela prova do fogo? Eu passei. Uma vez eu sofri um acidente, porque eu vivi muitos milagres, eu ainda vivo ainda milagres. Acho que eu sou uma pessoa assim que Deus falou assim: vai ser contigo. Aí eu me lembro que um dia, eu já contei para vocês isso, esse aí foi Deus purinho, de tudo que eu já vivi, mas era um sábado, um dia de sol, e eu sempre abria uma persiana que eu tinha na minha sala é 2 andares. A sala de cima, eu tinha uma persiana que tinha um toldo de madeira. Pensa em um toldo de madeira, aqueles toldos de madeira.
Oi? Uma tora de madeira. Uma tora de madeira assim, aí a persiana ficava atrás. Eu abria aquela persiana, aí quando você abre assim, eu via montanha, eu vejo a montanha aqui de Timbá, vejo a montanha, eu gosto de orar, eu gosto muito de montanha. E eu todos os dias fazia isso. Aí era um sábado, eu estava em casa com meus filhos, meu filho tinha chegado da Marinha, que eles estudavam no Colégio Naval, em Angra. Aí quando eu abri a persiana, que eu fiz assim, uma cordinha, né? Aquele toldo caiu em cima da minha cara, no meu rosto. Meu Senhor. E foi o tempo que eu levantei a cabeça para orar, que eu fiz assim. Aí ela não bateu na minha cabeça, ela bateu aqui no meu nariz, bateu no meu braço. Eu fiquei toda quebrada. Assim, toda roxa. Eu estava com a plaqueta baixa, tinha vindo de uma cirurgia, tinha uns 2 meses que eu havia operado o baço, tirado o baço por causa da situação que eu vivi. E ali eu voltei para o hospital, fui para o Fátima. Quando eu cheguei no Fátima, pense se você entrou no hospital, o hospital levantar para te ver. Porque eu estava toda, parecia que eu tinha levado uma surra. Até o dono falou, o gato falou assim, eu não bati nela não, eu já queria explicar, porque parecia que eu tinha me dado de pau, assim. Aí todo mundo ficou assustado, né? E eu assim, uma toalha, mas toda machucada. Aí fiz uma tomografia no corpo inteiro. Voltaram lá para fazer uma tomografia no corpo inteiro, para ver que eu tinha quebrado. E quando eu entrei na tomografia, o médico falou assim, ó, você vai demorar muito tempo, porque vai fazer da cabeça, vai fazer da parte, vai fazer do pé. Aí eu deitei lá e o Senhor falou para mim assim, hoje você passou a prova do fogo e da água. E eu te tirei. Porque eu quero que você se levante daqui com uma força que você não tem. Eu estava com a plaqueta baixa, eu estava numa situação difícil, eu em casa, o Senhor estava me levando para um outro ministério, me levando lá para a igreja Impulso, que eu Rancho Novo na época. E o Senhor queria que eu fosse para lá, que eu voltasse para uma raiz que eu tive, da igreja batista, mas era o que Deus queria comigo. Só que eu estava assim, muito bem, obrigado, mas não onde eu estava. Mesmo com todas as dificuldades, eu queria ficar lá, eu tinha muitos amigos, eu tinha, né? Mas Deus me queria que eu fosse para o outro, eu fosse para o outro lado do viaduto, fosse para o outro lado. E Deus, assim, falou comigo, você hoje passou a prova do fogo e da água, e eu vou te levantar. Mas eu precisei passar 15 dias em casa deitada, sentada, para eu me recuperar daquilo, porque a meu rosto ficou da cor assim. Nem que eu colocasse base ia melhorar, porque eu demorei muito tempo para poder aquele roxo sair do meu rosto, para eu me levantar, para as minhas plaquetas levantarem. Foi um processo, mas eu precisei passar o processo, amados. E ali eu comecei a falar, Senhor, eu vou para onde o Senhor quer. Eu comecei a falar, eu não tenho mais vontade, eu quero fazer o que o Senhor quer, porque a prova do fogo e da água, amados, faz a gente entrar onde Deus quer. E eu quero declarar que você vai hoje, sabe, pedir ao Senhor, eu quero ir, eu quero fazer o que o Senhor quer. Amém? Se o Senhor está mandando eu entregar isso, eu vou entregar. Se o Senhor mandou eu ir lá na casa de fulano orar, mas eu não sei orar, pastor. Se Deus falou para você, você vai. Porque nós precisamos nos render à vontade de Deus. E Amós falou aqui, Amós falou, olha, depois que Deus falou que ia passar pela prova, que ia jogar fogo neles, né? Ia salpicar fogo. Ele falou assim, nem assim vocês voltaram para mim. Mas eu quero declarar que vocês vão voltar. Aleluia. Amém? Que nós vamos voltar. Que nós vamos hoje sair daqui analisando, Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é a minha mudança na minha vida de arrependimento? Às vezes tem algo, uma mágoa no nosso coração há anos já guardada. E aquilo impede da gente viver o que Deus tem para viver. Porque eu digo uma coisa para você, amado. Deus só vai te dar algo novo quando você tirar o velho. Amém? Deus não dá nada novo. Eu não posso colocar um vestido novo em cima desse, que é velho. Eu tenho que tirar esse e colocar um novo. Aí Deus nos dá um novo. Então, olha só. Aí o versículo, que é o versículo chave de hoje. Depois disso tudo, ele diz assim, portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Você é o Israel de hoje, amém? Nós somos o Israel, o povo de Deus. Ó Israel, prepara-se para encontrar com o seu Deus. Amém? Eu quero abrir, que você abra sua mão e diga, eu quero me preparar para encontrar com o meu Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra?
Aleluia. Amados, a Renata se preparou quinta-feira. Porque pela fala dela, eu falei para a pastora Davi, pela fala dela, que ela falou comigo, tudo, o olhinho dela brilhava, ela entendeu. Quando a pastora Delinha falou aqui, ela deu uma palavra antes de eu ministrar, que ela falou assim, Jesus tem que ser o seu tudo. Não sei se você lembra disso semana passada, você falou, né, filha? Quando a gente tem tudo que é Jesus, a gente consegue superar as perdas que a gente tem. Porque Ele é o nosso tudo. E Ele entendeu isso, e entendeu que a gente pode estar abatido de dor, pode ter muitas dores, mas nós não somos destruídos, porque nós vamos nos encontrar com Ele um dia. Amados, a vida, ela é muito rápida. Não sei se você lembra quando você tinha 5 anos, 10 anos, 16 anos. Fico lembrando, 16 anos, quando eu conheci o Nando, meu esposo. Já se passaram quase 40 anos. Eu falei, meu Deus, muito rápido. Hoje, a gente fica pensando, às vezes senta lá em casa e pensa assim, obrigado. As crianças já casaram, já temos netos, daqui a pouco a gente está feliz. Passou rápido. Passa rápido, amados. Mas a gente tem que se preparar a cada dia, porque nós não sabemos o nosso dia. Não sabemos. A Renata não imaginava quinta-feira passada, e ela falou para mim, quinta-feira que vem, eu estou aqui na paixão, me deu um tchau, quinta-feira eu estou aí. Eu falei, se Deus quiser, foi porque eu não fiz. Nós não sabemos o nosso dia. Ela só passou mal, teve uma dor no coração, sentiu uma dor, vou para o hospital, teve uma parada respiratória, tentaram salvar. Amados, nós precisamos nos preparar. Se prepare para encontrar com o seu Deus. Porque quando chegar naquele grande dia, a gente não vai poder dar desculpa. Hoje a gente dá um monte de desculpa, né, irmão Thaís? Dá desculpa pra cá, a gente dá, né? A gente fala, olha, não foi, não deu, olha, né? Ai, a gente desculpa pro pastor, desculpa pra pastora, desculpa pro irmão, desculpa pro marido, desculpa. Mas naquele grande dia não vai poder, não vai ter como desculpar, irmã Ruth. Nós vamos ter que dizer para ele, vai ter que dizer, ó, vem, porque você conseguiu chegar até aqui. Vem porque você chorou, mas você não parou, irmã Ruth. Vem porque você estava com dor, mas você pegou a sua dor, colocou dentro do teu coração e você abençoou pessoas e você me amou. Amados, eu quero declarar que você vai amar Jesus mais do que você ama pessoas. Amém? Mais do que você ama coisas. A gente ama coisas, a gente tem um apego com coisas. E a gente ama mais. Às vezes, eu amo mais meu filho e a minha vida. A minha vida é Jesus. Eu amo porque eu gerei, eu tenho amor. Mas a minha vida é Jesus. A nossa vida é Jesus. Porque no dia final não vai ter meu marido, não vai ter meu filho, não vai ter você, não vai ter ninguém. Vai ser eu e Jesus. Então hoje é dia de você se agarrar a Jesus. Amém? Arrependa-te para encontrares com o teu Deus. Que você possa se arrepender, que nós possamos ter um sentimento de arrependimento. Vamos ficar de pé, amados. Nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. Mas antes de celebrar, eu queria fazer um convite a você. Se você deseja uma mudança na tua vida, não dá para ficar igual. Ir a todos os cultos, indo para a igreja, ir não sei o que lá, e faz tanta coisa, se você não se arrepender para Deus, não é para mim. Eu não tenho como resolver nada. Mas se você chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa rancorosa, eu não quero ser essa pessoa que vê